Bergson foi um judeu que se converteu ao cristianismo. Aqui neste canal, vocês já devem ter reparado que há vários vídeos sobre Bergson. Bergson foi criado na cultura e na religião judaicas por muitos anos. Isso dá uma ideia da força da filosofia de Bergson. A cultura judaica é muito rica, bem como sua religião e filosofia. Então, um filósofo judeu, convertido ao cristianismo, naturalmente, tem muito a oferecer. E Bergson não é nem um pouco econômico neste sentido. Ele é um filósofo que nos mostra com uma impressionante riqueza de imagens, uma filosofia que extrapola os tradicionais limites da cultura judaico-cristã, ao dar mais valor à intuição do que à inteligência, e ao dar mais valor ao vivo do que ao que está aprisionado nas letras dos mandamentos, típico de um judeu que leu o Novo Testamento e se encantou com as mensagens de Cristo. No decorrer da obra filosófica de Bergson, o misticismo aparece e vai adquirindo várias cores e tonalidades até ser pintado por completo em seu último livro, As Duas Fontes da Moral e da Religião. Neste livro, Bergson analisa o que faz com que um homem ou uma mulher se tornem santos. E dentre todos os santos, para ele existe aquele que foi para além dos limites meramente humanos da santidade, Jesus de Nazaré. Não faremos aqui uma análise técnica do livro, e sim uma síntese que tente transmitir a emoção que converteu Bergson e que culmina neste livro, mas está espalhada em toda a sua obra filosófica. E para início de conversa, vocês não ouviram errado. Foi dito emoção. O impulso que Deus transmite ao homem que ouve o chamado é uma energia estupenda que não pode ser apenas entendida, compreendida, decodificada. Um chamado do próprio Deus emociona. Era para isso que Bergson queria chamar a atenção, e este será o aspecto aqui abordado. Assim sendo, veremos neste vídeo uma síntese do pensamento bergsoniano. Bergson chama alguns místicos de incompletos e chama outros de místicos completos. Dentre os místicos completos, cuja vontade coincide com a vontade de Deus, há Jesus, que sendo um extraclasse, tem em comum com Deus muito mais do que a vontade. A importância do misticismo para a filosofia reside no fato de que os místicos não pensam em termos de superação de obstáculos. Para os místicos, os obstáculos simplesmente não existem. A fé destes místicos passa por cima de qualquer obstáculo. Então, para um místico, obstáculo é uma coisa que, na verdade, nem existe. Bergson considerava a fé destes místicos como uma ação implacável e muito diferente do êxtase e da contemplação vivenciada pelos místicos orientais, como Buda. Bergson considerava Buda frio e os místicos cristãos quentes. Assim, Bergson fala da vontade de Deus e do ganho que o místico completo adquire ao se unir com Deus, ainda em vida, é claro, e perdendo sua própria vontade. O místico completo de Bergson possui a mesma vontade que Deus. Entretanto, como acabamos de dizer, o que diferencia este místico do místico incompleto é que ele não só é êxtase, mas ação. E ação que não conhece obstáculos, uma ação que ninguém humano consegue deter. Nenhuma princesa, rainha, príncipe ou rei puderam deter os planos espirituais dos místicos completos, e exatamente porque tais planos se realizam nesta terra material, mas seu propósito é espiritual. E matar estes místicos é o expediente adotado pelos patifes para detê-los. Mas quando um rei mata um místico, é neste momento que a missão do místico obtém sucesso. Segundo Bergson, o místico completo é aquele que consegue unir-se à vontade divina, que é a fonte de toda a criação e de todo o amor. E o místico completo não se limita a contemplar a Deus em um estado de êxtase, mas também se torna um agente de transformação de Deus no mundo, seguindo o impulso criador que anima o universo.
Ele não teme os obstáculos que a razão, a sociedade ou a natureza possam opor à sua missão, pois ele confia na sua intuição, que é a expressão da vontade divina em sua alma. O místico completo busca aperfeiçoar a si mesmo e aos outros em harmonia com o plano de Deus. Por outro lado, o místico incompleto é aquele que não consegue alcançar a plena união com a vontade divina. O místico incompleto se limita a ter experiências esporádicas e parciais de contato com o sagrado, mas não se compromete com uma transformação profunda de si mesmo e do mundo. O místico incompleto se conforma com as regras e normas estabelecidas pela sociedade, e ao místico incompleto sobra medo e falta fé. Esses fatores impedem o místico incompleto de se abrir à experiência mística completa, que é a única capaz de revelar o sentido profundo e a finalidade da vida. Voltando ao místico completo segundo Bergson, ele é um exemplo para o filósofo porque demonstra uma forma superior de conhecimento que transcende a razão e o intelecto. O místico completo é capaz de penetrar a realidade absoluta através da intuição e da experiência direta. O místico completo não se limita pelos conceitos e pelas palavras, mas se expressa por meio de símbolos e de metáforas. Ele é aquele que busca imitar Jesus em sua união com Deus, em sua missão de amor e em sua renúncia ao mundo. O místico se inspira no exemplo de Cristo, que viveu em perfeita obediência ao Pai, que se entregou por amor à humanidade e que venceu o pecado e a morte. Ele procura seguir os passos de Cristo, que disse: "Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Portanto, o místico completo imita Jesus em sua vida de oração, de serviço e de sacrifício. No entanto, ele não imita Jesus de forma mecânica ou superficial, mas de forma profunda e pessoal. Ele não se limita a copiar as ações externas de Cristo, mas busca participar da sua vida interior, da sua graça e do seu espírito. Ele não se contenta em admirar Cristo, mas deseja se unir a Ele, se identificar com Ele e se transformar completamente. Ele não se conforma em ser um seguidor de Cristo, mas aspira a ser um amigo e um confidente de Cristo. O místico, assim, imita Jesus em seu coração, em sua mente e em sua vontade. O místico completo, portanto, imita Jesus em sua totalidade, em sua plenitude e em sua perfeição. Ele reconhece em Jesus o modelo, o mestre e o mediador de toda a vida espiritual. Ele sabe que só em Jesus pode realizar o seu destino e o seu propósito, encontrar a verdade, a vida e o caminho para Deus, alcançar a santidade, a felicidade e a salvação. O místico completo, enfim, imita Jesus em seu amor, em sua fé e em sua esperança. Bergson reconhecia em Jesus Cristo o místico completo por excelência, mas ele também considerava outros místicos católicos, como Francisco de Assis, Catarina de Siena, Joana d'Arc, São João da Cruz e Teresa de Ávila, como exemplos de místicos completos. Estes santos tinham a vontade de Deus no lugar de suas próprias vontades, mas não possuíam o algo a mais que só Jesus tinha. Suas vontades coincidiam com a de Deus, fazendo-os místicos completos. Mas só Jesus é Cristo. Esta é a diferença. Jesus é o Filho do homem, ou seja, ele é um homem com a glória e o poder de Deus, o próprio Deus encarnado no homem. Jesus é mais que um profeta, mais que um herói, mais que um santo ou místico completo, pois é o próprio Deus, trino e uno. O Filho, na Santíssima Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Na sua pesquisa, Bergson não se limitou ao cristianismo, mas também se interessou por outras tradições religiosas, como o budismo e o hinduísmo, incluindo Buda e os yogis. Bergson fez uma classificação definitiva e exclusiva dos místicos,
destacando os aspectos que ele considerava essenciais para a experiência mística completa, que são a união com a vontade divina, a criação de novas formas de vida e a transformação do mundo. Em As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson fala sobre o chamado como uma forma de intuição mística que leva alguns indivíduos a transcenderem e criarem. O chamado é uma experiência interior que revela uma realidade superior, que Bergson chama de Deus, e que impulsiona o indivíduo a se comunicar com os outros e a transformar a sociedade. Eles transcendem uma moral fechada por mandamentos, e uma velha religião, que ele chama de religião estática. E eles criam uma moral aberta e uma religião dinâmica, a nova religião criada por Jesus sobre a fé e a firmeza de Pedro. Estas são baseadas na criatividade e na abertura ao movimento da vida, que transmite amor incessante numa corrente que vem de Deus para os homens. Portanto, permanecer ativamente nesta corrente incessante de amor, ao ponto de criar uma nova religião que modifique os homens, requer um poder de suportar e receber uma carga tão grande de energia espiritual, direto de Deus, que só um corpo humano dotado do próprio poder divino poderia suportar. E esta qualidade era exclusiva de Jesus, e apenas de Jesus. Portanto, foi inspirado por Jesus que Bergson foi construindo uma filosofia cada vez mais religiosa, onde uma intuição inicialmente filosófica se abriu por completo numa intuição que liga o homem a Jesus Cristo e a Deus. Mais detidamente, em As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson destaca a existência dos místicos incompletos, dos místicos completos e de Cristo. Por ser judeu, Bergson foi educado numa religião que espera o Messias até hoje. Daí sua facilidade em traçar um paralelo entre sua religião original e aquela na qual se converteu. Os místicos incompletos seriam os orientais e os profetas judeus, exceto João Batista, que era um místico completo. Um santo, pois só um místico completo poderia batizar Jesus na presença do Espírito Santo. E os santos são místicos completos. Entretanto, somente Jesus é o Redentor, o Messias e o Cristo. Somente Jesus é o Filho de Deus. E o Filho na Santíssima Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você gostou deste vídeo, dê o like, por favor. Se puder, comente e compartilhe. É um grande prazer fazer estes vídeos, mas eles são trabalhosos. E se você não gostou ou achou que precisamos melhorar, conte-nos aqui também. Só mais uma coisa. Como estamos no tempo da Quaresma, vamos deixar na descrição o link para um vídeo especialmente feito para você sobre a Quaresma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.